Bom dia! Muito bom dia! Segunda-feira, dia 15/6/2020. Bom dia, Adri! Analice! Tânia, bom dia! Professora Thelma, Thaís e Stephanie! Bom dia! Bom dia, Rô! Bom dia, Ari! Wilson! JCL! Bom dia! Bora, Célia! Achou que ninguém viu, abriu o olho um pouquinho. Só mais 5 minutinhos. Mas você não vai escapar, você vai ouvir. Vamos acordar! Vamos acordar! Vamos acordar! Vamos acordar! Bora! Vamos acordar! Bom dia, Fran! Bom dia, Eliana! Lídia, bom dia! Tati, bom dia! Bom dia, Sandra! Claro que não, vamos acordar. Vânia, bom dia! Karina! Adriana Stuck! Bom dia, Áureo! Ótima semana, Áureo! Bom dia, Giovana! Num domingo! Marisa, bom dia! Marinês, bom dia! Bora lá! Letícia, bom dia! Fabi, Andreia, bom dia! Jéssica, da Bela Única, bom dia, Geiciele! Vera, bom dia! Franciele, bom dia! Bora lá! Bora! Bom dia, galera! Sejam todos muito bem-vindos! Nesta segunda-feira que se inicia uma semana que vai ser a melhor semana de todas as nossas vidas, ou de toda a nossa vida. Bom dia para você. Bom dia, Nath. Thaís. Galera tá chegando. Nilda. Bom dia. Wilson. Tá feliz, Wilson? Sejam bem-vindos. Pessoal, separei um tema hoje para falar com vocês, que eu acho que é um tema bem pertinente para falar no início de uma semana, numa segunda-feira. É um tema bastante... faz com que a gente repense, sabe? E hoje eu queria dar uma aula para vocês, falar um pouco sobre mente. Vou falar sobre a nossa mente hoje. E a gente tem inúmeras ferramentas para a gente poder virar o jogo. E a ferramenta principal na nossa vida para virar o nosso jogo é a nossa mente. Bom dia, Rogério. Bom dia, Monique. É a nossa mente. Então, se a gente não... Bom dia, Anice. Bom dia, Paula, Thaís, Elaine. O pessoal tá chegando agora. Então, se nós não tivermos a capacidade de renovação de mente, tivermos a capacidade de utilizar a nossa mente, em vão é todo o nosso dia. Eu costumo dizer que até a água parada apodrece, né? E você pode ficar parado, deitado numa cama. Tem pessoas aí que, né, infelizmente são tetraplégicas, mas as mentes delas são sempre renovadas. Por isso que você pega pessoas que conseguem fazer até pintura com a boca, porque essas pessoas não estão paradas. Fisicamente sim, mas mentalmente não. E hoje eu quero falar um pouco de como é que todo esse processo acontece dentro do seu cérebro, como é que
que há 2000 anos atrás as pessoas já entenderam esse recado. Então tem muita coisa hoje para a gente conversar, vai ser uma aula um pouco mais efetiva, né? Talvez técnica para alguns, embora eu tenha feito aqui trocentos desenhos aqui, ó, para mostrar para vocês, porque eu preciso explicar para vocês o porquê vocês se comportam como vocês se comportam. Então a proposta hoje nessa nossa aula aqui é que eu tenho muita coisa para falar. Eu falei que eu preciso assinar um contrato com o Instagram para ele me deixar aqui dar 2 horas de aula, porque é muito pouco para mim. E é muita informação, né? Muita informação para passar em pouco tempo. Mas eu quero passar para vocês conhecerem o motivo. Qual é realmente o real motivo de patinar tanto e morrer na praia? A gente tá numa bateria lá naquele grupo nosso, Ponto Final, e onde a gente criou um grupo de um desafio de 21 dias para fazer parte desse desafio do Ponto Final. E nesse desafio dos 21 dias, é incrível, assim, eu vou lendo os depoimentos e muitas pessoas acabam me escrevendo em inbox, né? É incrível a ascensão das pessoas, sabe? O desenvolvimento das pessoas por conta de uma atitude. E a atitude, ela só é despertada a partir do momento em que a gente realmente consegue trabalhar com o nosso sistema cerebral de uma forma bem efetiva, tá? Então hoje eu vou falar bastante de mente aqui com vocês e vou pedir para vocês, por favor, cliquem no coraçãozinho 60 milhões de vezes sem parar e clica no aviãozinho e manda coraçãozinho, aviãozinho para todo mundo para que o Instagram me permita gravar essa live aqui, por favor, tá bom? Então vamos lá, o pessoal tá chegando, daqui a pouco a gente já mais ou menos bate no nosso número aí razoável de audiência. O Instagram realmente não tá avisando as pessoas quando a gente acessa, não sei se é alguma particularidade da ferramenta, mas enfim, a ideia é mostrar para vocês e deixar gravado para vocês aqui algumas situações, tá? Vou pegar meu cérebro porque eu vou usá-lo hoje e quero que você preste bem atenção em tudo que eu vou te falar hoje, que se você entender a proposta dessa aula de hoje, isso vai mudar a sua vida. Isso muda a vida, tá? Então vamos lá. Algumas pessoas já ouviram falar e as que nunca ouviram falar, eu quero apresentar para você aqui um cara muito famoso na Bíblia chamado Apóstolo Paulo. Na verdade, o nome dele era Saulo de Tarso porque era cidade. E aí, depois que a Bíblia narra uma história, né, dizendo que depois que Paulo tem um encontro com Cristo, depois que Saulo tem um encontro com Cristo, ele passa a ser chamado de Paulo. E eu quero falar desse cara, um cara extremamente culto, inteligente. A Bíblia fala que ele falava muitos idiomas, né? Diz que era um cara aí top de linha. E ele escreve aos Romanos, o papel de Paulo, pra vocês terem ideia, ó, fiz uma aula aqui para você. O Novo Testamento tem 27 livros no Novo Testamento. E Paulo, porque a Bíblia é dividida por Velho Testamento e Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, quando é? Depois que Cristo vem, né, com a chegada de Cristo, a partir daquele momento, cria-se um Novo Testamento. Então, nesse Novo Testamento, foram escritos 27 livros escritos nesse Novo Testamento. Nem vou falar dos livros apócrifos aqui, não vou entrar nesse contexto, mas vou falar dos 27 livros que constam no Novo Testamento. E dos 27 livros que constam no Novo Testamento, 13 deles foi escrito por apóstolo Paulo. E ele escrevia como? Ele escrevia muitas cartas, muitas epístolas ele ia escrevendo para dar direcionamento para as pessoas. E a gente percebe na narrativa de Paulo, embora algumas delas ele escreveu, outras, essa que eu vou falar hoje, que é a de Romanos, ele pede ajuda para um escrevente, é um escriba chamado Tércio, então ele narra a história e esse cara vai escrevendo, mas a gente percebe que a maneira da escrita dele é uma maneira bastante racional, bastante cartesiana, não tem muita firula na fala, é muito mais direta a fala. E o apóstolo Paulo, né, conhecido como apóstolo, ele escreve aos romanos para explicar
como que a salvação é oferecida por meio do evangelho. Então, quando a gente estuda principalmente o ensino à distância, né? A Nilce tá aí, bom dia, Nilce. A Nilce explicando o evangelho, né? O Novo Testamento e o Velho Testamento. O Velho Testamento antes de Cristo, o Novo Testamento depois de Cristo. E quando nós explicamos, nós vamos estudar essa forma mais racional de escrita, e quando nós vamos estudar a educação à distância, o apóstolo Paulo, não sei se vocês sabem, ele é o cara mais citado quando nós vamos estudar educação à distância, porque ele foi a primeira pessoa realmente a usufruir do EAD, da educação à distância. Como que ele fazia isso? Escrevendo cartas. Ele escrevia as cartas e mandava, né, para outras localidades com o intuito de ensinar as pessoas. Então, o ensino à distância, quem inaugura o ensino, a educação à distância, é o apóstolo Paulo. E hoje, né, 2000 anos depois de tudo isso, ainda você tem pessoas que não mudam o seu cérebro e querem ser acompanhadas na mentoria, no tete a tete, tendo alguém o tempo todo do lado dela, dizendo a elas o que é que elas têm que fazer. Então, veja o quanto nós somos desatualizados, porque se há 2000 anos atrás uma revolução acontecia numa outra localidade somente pela leitura de uma carta, veja como nós, 2000 anos depois, com todo o acesso da tecnologia, somos incompetentes para mudar o nosso sistema cerebral. Olha isso, pensa nessa ótica para vocês verem aonde nasce a nossa falta de competência. E eu vou pegar um trechinho aqui, ó, de uma carta que Paulo escreve aos Romanos, porque ela vai ser a base da minha fala aqui hoje toda para vocês, tá bom? Então, no capítulo 12, do versículo 1 ao 2, nos dois versículos, versículo 1 e 2 do capítulo 12 de Romanos, tem um trechinho que Paulo está falando assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, então peço, por favor, irmão, que pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto, que é o vosso culto. Vou pegar algumas palavras-chave. Racional. Então veja que a primeira instrução que Paulo dá para aquele povo todo, né? Quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim, cara, é racional. Para de espiritualizar o negócio, para de firula com o negócio, fazei o vosso culto racional. Aí ele continua e diz assim, ó. Ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E eu quero falar dessa renovação e quero explicar neurociência aqui para você hoje. E aí ele diz assim, para que você então prove da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha que interessante, né? Primeiro ele fala para você fazer um culto racional, seja, dirija-se a Deus de forma racional no processo de aprendizagem. E depois, mude a sua mente se você quiser experimentar tudo que tem de bom para a vida aí, tudo que a vida tem de bom para te dar. Então, veja que a construção da nossa realidade em relação ao mundo está dentro da nossa cabeça. O inimigo que a gente cria do lado de fora, na verdade, ele está dentro da nossa cabeça. Por isso que em muitas orações, você escuta muitas pessoas orando para que liberte a nossa mente, porque toda perturbação, ela é interna. Todo o processo é de dentro para fora, nunca foi de fora para dentro. E quando nós falamos desse processo de libertação de mente, de renovação de mente, cada um vai usar a palavra que quiser aqui,
tá? Eu vou usar a palavra renovação, que é o que ele fala demais aí nesse versículo, e é uma palavra muito utilizada dentro da minha área, então eu quero falar dessa renovação. A gente fala muito para as pessoas que elas precisam mudar os hábitos dela. Mudança de hábito? Qual é a dificuldade de se mudar um hábito? A dificuldade de se mudar um hábito é porque a pessoa não renova tudo aquilo que está dentro da mente dela. E eu vou dar uma explicação um pouco mais científica aqui para você entender sobre o que é que eu estou falando com você. Existe uma diferença entre cérebro, inteligência e mente. São 3 coisas diferentes. Cérebro é isso aqui. Massa encefálica, parte física, o seu miolo. Se eu abrir a tua cabeça, é isso que eu tenho lá dentro. Eu tenho a parte, 3 cérebros. O sistema reptiliano, que cuida de toda a parte do seu instinto animal. Eu tenho o sistema límbico, que cuida de toda a sua emoção. E eu tenho o córtex cerebral, que vai cuidar da sua racionalidade. Isso aqui é cérebro. Mente, quando nós vamos estudar autores como Howard Gardner, um grande neuropsicólogo, cientista, pesquisador da Universidade de Harvard, Howard Gardner, ele diz o seguinte para nós, que nós temos 9 inteligências, nascemos com as 9 inteligências. Então você sai do hospital com isso aqui pronto e 9 inteligências para você usar. Entretanto, você vai construir a sua mente. A mente nada mais é que as habilidades que você tem para usufruir essas inteligências. A maneira que você vai construindo a sua realidade de vida, você vai criando diversas mentes. E olha que coisa incrível! A partir do momento em que você utiliza a sua inteligência, você vai criando realidades de vida e construindo esta mente. Aí aparece um cara, há 2000 anos atrás, que tem uma experiência incrível com Cristo, a caminho de Damasco, e fala para você assim: fulano, bota teu nome agora aí, Elaine, Davi, Juliana, Rogério. Se você quiser viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, renova a sua mente. Ele está escrevendo isso para você, falando diretamente para você. Você precisa renovar a mente. Aí você fica perdidaço, porque você nem tem ideia do que é cérebro, do que é mente, do que é inteligência. E eu fiz uns trocentos desenhos hoje aqui, ó, para você, porque eu não sabia de que forma essa aula nossa ela ia ser conduzida. Mas existe algo aqui que eu preciso explicar para você, o que faz a sua mente não ser renovada, ok? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, o que existe dentro da nossa mente? O que é que o apóstolo Paulo fala tanto de renovação? O que tem dentro da nossa mente? Dentro da nossa mente existe algo, uma palavrinha incrível, que todo mundo adora chamar hoje de mindset. Olha que palavra linda! O que é mindset? É modelo mental. O que é modelo mental? Padrão. Forma de viver o mundo em cima daquele padrão. Todos nós construímos um padrão. E eu preciso explicar primeiro para você esse padrão, para depois eu entrar na sua área. E eu tenho que ser rápida por causa do meu tempo. Como é que se constrói padrão? Qual é o primeiro modelo mental que nós construímos dentro do nosso cérebro? Existe um modelo padrão, que é um modelo básico, construído no nosso cérebro. E esse modelo começa a ser construído, para vocês terem ideia, do 0 aos 7 anos você não tem filtro nenhum dentro do seu sistema cerebral. Primeiro modelo padrão mental construído é esse aqui, ó. Deixa eu ver se fica melhor para você ler. Olha aí. Existem modelos de casa, modelos de forma de você ser criado, e a maneira como você foi criado é responsável para você arrastar o sucesso ou o fracasso na tua vida
a ponto de aceitar o que as pessoas fazem para você, a ponto de recusar o que as pessoas fazem com você. Existem dois tipos de casa nesse mundo. Existe uma casa onde quem manda é a mãe e o pai obedece. Existem outras casas onde quem manda é o pai e a mãe obedece. Ou você nasceu nesta casa, ou você nasceu nessa casa. Ou você nasceu numa casa que a palavra final é da mãe, ou você nasceu numa casa que a palavra final é do pai. E a construção disso gera o resultado que você tem na sua vida hoje, profissional, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos principalmente. Se você nasceu na casa de uma mãe, que quem manda é a mãe, nesta casa aqui, ó, vou te dar alguns exemplos que eu já fiz lives falando sobre isso, mas hoje eu quero consolidar essa questão do que o apóstolo Paulo fala. Se você nasceu nessa casa que quem manda é a tua mãe, nessa casa aqui, o pai trabalha, entrega o salário para a mãe que define o que compra e o que não compra. Esse pai chega nessa casa e fala para a mãe assim, tinha uma parede aqui. A mãe fala, ai, tinha mesmo, eu derrubei. Essa mãe, ela faz o que ela quer, sem muitas vezes pedir a opinião desse pai. Esta mãe simplesmente comunica o que o pai só comunica o que ela vai fazer, ou às vezes comunica aquilo que ela fez. O pai tem uma figura extremamente passiva nessa casa. Ele não tem uma figura como, por exemplo, a Bíblia diz assim, seja o sacerdote do lar. Não tem. Nessa casa aqui é a mãe que manda. Ela manda e ela desmanda o tempo todo. Aí nós temos outro modelo de casa, que quem manda é o pai. Nesta casa aqui, este cara aqui, ele é o cara efetivo dentro da casa. A mãe manda muito pouco nessa casa. Esse pai que compra as coisas, esse pai que define, esse pai que escolhe até a cor da parede que vai pintar. Esta mãe é passiva. O discurso desse cara em relação a essa mãe, ele fala assim, ó, mulher minha não trabalha. Aqui nessa casa quem manda sou eu. Nesta casa aqui, ó, nesta casa, a figura desse pai aqui, quando ele chega na hora do serviço, depois do serviço, geralmente a mãe fala assim para as crianças dessa casa, a televisão é do seu pai, vá dormir que o seu pai vai jantar. Então, muitas pessoas que estão nessa live aqui foram criadas ou desta forma ou desta forma. E aí que eu quero falar da renovação da mente e presta atenção na sabedoria do apóstolo Paulo quando ele escreve algo nesse nível. Olha que sensacional. Se você nasceu nesta casa aqui, ó, geralmente essa mãe bastante efetiva, ela que manda, a chance dela criar uma filha exatamente como ela, tendo uma mente exatamente assim, é de praticamente 100%. 100%. E se nesta casa, nesta família, essa mãe tiver um filho, esse filho aqui, a voz ativa dele é quase que nada, porque a referência de sacerdote, de homem, aquela referência efetiva dentro daquela casa é quase que zero. Nessa casa, essa filha manda. Nesta casa aqui, esse menino obedece. Nesta casa aqui, esta menina acompanha exatamente o que esta mãe faz. Eu já vou explicar isso no mercado de trabalho e no relacionamento. Nesta casa aqui, se esse cara tem um filho homem, macho, esse cara é o macho alfa da casa. Esse cara é o pegador. Esse cara aqui, ele é treinado para sair com todas as mulheres que existem, porque o pai treina ele desta forma. E nesta casa, a filha é a princesa. Esta menina aqui, ela começa a trabalhar depois que ela faz a graduação e a pós-graduação. Nesta casa aqui, essa menina começa a trabalhar com 14, 15 anos. Então, existe uma diferença muito grande aqui de mente desses indivíduos que são criados nesta casa.
Agora presta atenção no rolo todo que acontece quando você, que é ou desta família ou desta família, vai parar no mercado de trabalho ou vai se envolver em relacionamentos. Presta bem atenção. Isto aqui é uma aula para você utilizar na tua igreja, na tua escola e dentro da tua casa, para você saber lidar com as pessoas. Quando o apóstolo Paulo cita, quando ele diz assim, renove a tua mente, ele está falando de coisas como essa, que hoje, há 2000 anos depois, aparece uma galera na internet falando para você de mindset. É isto que o apóstolo Paulo está falando. Isto aqui é um mindset. Isto é um modelo mental. Isto é um padrão, uma forma de viver. E aí, apóstolo Paulo fala, se você não mudar esse rolo todo, você não consegue viver aquilo que Deus te deu, para aquilo que você nasceu para viver. Que ele cita muito bem, que ele diz assim, agradável, perfeita e vontade de Deus. Bom, continuando aqui. Eu quero que você saiba que nessa casa, quem troca o gás da cozinha é essa mãe. Essa mãe troca a lâmpada, troca o gás, reboca a parede, troca o pneu do carro, manda lavar o carro. Esses serviços que a nossa sociedade coloca como um padrão de masculino, tá? Quem faz o padrão, tá? É essa mulher aqui. Nesta casa aqui é o pai. Você chega lá, o pai tá fazendo horta, consertando o telhado, esse cara tá fazendo. Aqui quem tá fazendo isso é a mãe. A mãe vai lá, compra o armário, instala o armário, é essa mulher. Bom, beleza. Agora, eu quero que você traga para sua vida real e agora você vai enxergar as realidades acontecendo na tua vida. Presta atenção aqui. Imagina essa filha desse lar, dessa casa, casando com esse rapaz aqui. O que acontece se essa moça casar com esse moço? O que vai acontecer? Como eu não tenho tempo aqui para esperar suas respostas, eu já vou entregar para você aqui o que vai acontecer. Quando essa moça casa com esse cara aqui, sai morte nesse relacionamento. Por quê? Porque essa menina, ela quer mandar dentro da casa e esse cara quer mandar também. Quando ela casa com esse cara aqui, ó, casaram-se na quinta-feira. Quando chega no sábado, ela fala pra ele assim, ó, bom, agora nós casamos, a partir de hoje, você não joga a bola mais no sábado. Esse cara aqui olha pra ela e fala assim, o quê? Você tá pensando que eu sou o trouxa do teu pai? Começou a primeira briga neste relacionamento. Uma semana depois que esses caras estão casados, esse cara fala pra ela assim, a partir de hoje você não sai mais com as amigas. Ela olha pra ele e fala assim, você acha que eu sou a trouxa da tua mãe? Que vou ficar trancada dentro da tua casa, lavando, passando e cozinhando pra você? Como a sua mãe fez a vida inteira pra você e pro seu pai? Eu não sou a trouxa da tua mãe. Começou-se a primeira briga nesse casamento. Este casal aqui, ó, quando a gente fala de relacionamento, esses caras para darem certo, eles precisam se completar. Se este casal aqui entenderem o modelo mental de vencedor que esses caras têm, este casal aqui, gente, eles ganham o mundo. Tem um livro chamado Casais Enriquecem. Casais juntos enriquecem. É um negócio assim. Tá falando deste modelo mental aqui, ó. Foram duas pessoas preparadas para ganharem o mundo. Esses caras aqui nasceram e foram criados, estão prontos para enfrentar qualquer tipo de desafio. Porque foram pessoas que tiveram modelos mentais dentro de casa, referências muito fortes. Só que às vezes são pessoas imaturas. A idade cairosa aqui emocional é muito baixa. Então esse casal começa a quebrar o pau entre eles para defender o quê? Território. Eles querem disputar dentro de casa quem é que manda.
quando eles deveriam renovar a sua mente e se tornarem pessoas que ganham muito dinheiro, por exemplo. Porque esses caras têm preparo para isso. Beleza. Aí, eu quero explicar uma coisa para vocês agora sobre o que acontece com esses dois sujeitos aqui de baixo. Você imagina esse filho casando com essa filha. O que vai acontecer? O que acontece com o bebê, com o príncipe casando com a princesa? O que vai acontecer? Alguém me dá uma sugestão? Falando para vocês, acelerando aqui, ó, para vocês. Este filho aqui, quando casa com uma menina dessa, esses caras aqui, ó, passam a vida inteira deles almoçando na casa da mãe e do pai. Porque são pessoas extremamente que não são ativos, não são pessoas proativas de resolver problemas, porque essas pessoas passaram a maior parte do seu dia e do seu tempo e da tua vida tendo alguém aqui, ó, para fazer as coisas para elas. E quando essas pessoas caem no mercado de trabalho, elas sofrem demais. Elas não conseguem ter uma vida próspera. Por quê? Porque ela espera alguém dizer para elas o que é que elas têm que fazer. Quando essa menina aqui vai parar no mercado de trabalho, essa moça vira gestora assim, ó, 2 palitos. Esse cara também. Por conta das referências que tiveram dentro da casa deles. Este filho aqui, a referência que ele teve de pai, de gênero masculino, é a pessoa totalmente reativa. Uma pessoa totalmente passiva, uma pessoa que não tinha tanta voz dentro da casa. Agora, quando esse sujeito casa com essa menina aqui, ó, se queimar a lâmpada da casa desse casal aqui, essa moça fala pra ele assim, ó, bem, queimou a lâmpada do banheiro. Ele responde pra ela assim, acende a do corredor. Porque na casa dele, quem trocava a lâmpada era a mãe. Na casa dela, quem troca a lâmpada era o pai. Então, este modelo mental aqui, olha, carrega você e os seus resultados para onde você for. Esse modelo mental aqui, ele te carrega aonde você for, até onde você quiser. Então, se vocês não renovarem isso aqui, se vocês não entenderem que precisa de uma renovação nesta forma de enxergar o mundo, nós não teremos a agradável, perfeita vontade de Deus. Então, a renovação da nossa mente, ela tem que começar a partir daquilo que nós enxergamos dentro da nossa própria casa. Este casal aqui, ó, sabe quem é esse casal? Esse casal é aquele casal que casa e mora no fundo da casa da mãe. Esse casal aqui é aquele casal que os outros filhos casam e vão embora construir a sua própria vida. E este aqui é aquele casal que permanece morando com o pai e com a mãe. Esses caras aqui, muitas vezes, eles causam grandes problemas na família. Sabe por quê? Porque eles não são ativos, eles não vão conquistar as coisas deles. E aí eles continuam, vou dar um exemplo típico aqui de família. Esse aqui é o casal que mora junto com o pai e com a mãe. Aí esse pai e mãe, um dia a gente sabe que eles vão falecer, começa a briga dentro de casa por causa da herança. Porque esses dois sujeitos aqui, ó, eles querem a parte deles na herança. E esses caras aqui não foram fazer a sua própria vida, passar o resto da vida. A pessoa tá com 50 anos, ela vai na casa da mãe pedir dinheiro emprestado pra mãe. A mãe tá com 80, o cara tá indo lá na casa da mãe pedir dinheiro emprestado pra mãe. Porque tem um modelo mental extremamente inferior, um modelo mental em que poderia estar conquistando a sua própria vida e criando a sua própria jornada. Aí você vai falar assim pra mim, Érica, mas esse cara e este cara, eles foram vítimas do meio, como a gente escuta muito discurso sobre isso. Foram mesmo. Este cara é vítima e esse cara é vítima.
Mas não é à toa que o apóstolo Paulo então aparece e escreve há 2000 anos atrás: renove a tua mente, mude a tua mente, mude a tua mente, para que você possa então mudar, para que você possa então ter a vida que você merece, para que você possa então viver a perfeita, agradável vontade de Deus. Então isso aqui é uma aula técnica para você, é a ciência dialogando aqui com a teologia. E agora eu quero explicar isso para você, agora que você já entendeu isso, onde é que tudo isso vai parar? Presta bem atenção aqui, onde que tudo isso vai parar? Bom, o teu cérebro, cara, é como se fosse um arquivo de gavetas. Toda essa história que eu contei aqui, todo esse modelo mental, a forma de você ver a vida, ela existe porque foi criada em você histórias. Então você teve experiências com aquilo. Eu tive experiência vendo a minha mãe passar a vida dela botando dinheiro dentro de casa porque o meu pai é o cara desempregado há 25 anos. Se você olhar, tem famílias que a mãe lava, passa a cozinha e faz faxina e vende isso e vende Avon e não sei o que. O cara, ele só sabe responder para você que faz 20 anos que ele está desempregado. Então, essa devolutiva que a gente tem, essas devolutivas que a gente tem, é construído histórias na nossa cabeça. Na cabeça desses filhos aqui, constroem-se experiência. E essas experiências vêm morar em gavetas dentro do nosso sistema cerebral, dentro da nossa mente. Aí agora eu quero falar da mente, das experiências. Então você tem várias gavetas. Você tem gavetas de raiva, gaveta de ódio, gaveta de medo, gaveta de ansiedade. Todas essas gavetas, elas fazem parte de histórias, E todas essas histórias faz com que você defina destino na tua vida. As histórias que estão gravadas aqui, por conta da forma como você foi criado, define você. Se você é uma pessoa, se você se tornará vencedor ou desistente, porque eu não gosto da palavra perdedor, porque as pessoas não são perdedoras, fracassadas, elas somente desistem. E aí vem o apóstolo Paulo para dizer para você, cara, você não está fadado ao fracasso. Você precisa apenas renovar o que está dentro da tua mente. E se eu fosse aqui mostrar para você como é que tudo isso se forma dentro da tua mente, presta agora bem atenção. 5% do que acontece no teu dia é somente isso que você tem controle. Somente de 5%, ou seja, que você tem consciência das coisas que você faz. Você está consciente somente de 5% do que acontece no teu dia. 95% do que acontece no teu dia é vivido e é resultado do que você faz de forma automática. E o que é esta forma automática? Esta forma automática é em cima de tudo isso aqui que você aprendeu na tua infância, durante toda a tua vida. A forma como você viveu aqui faz com que construa no seu sistema cerebral 95% das suas atitudes e que rodam de forma totalmente automática. E o seu cérebro funciona assim. 5% é o seu consciente. Você faz escolhas no seu dia, 5% só do que você vai fazer são escolhas. 95% é automático. Está no seu subconsciente. E essa terceira parte aqui é o seu inconsciente, que é a manifestação física do que está gravado nestas gavetas aqui. Então eu vou te dar um exemplo real para você. Gosto muito de dar o exemplo do falar em público, que aliás, agora no próximo dia 22, na segunda-feira que vem, na próxima segunda-feira, os meus alunos do Érica Belon Academy terão um treinamento comigo ao vivo sobre oratória. Então eu vou te dar um exemplo da oratória. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Essa experiência, ela mora numa dessas gavetas aqui.
E aí, quando você recebe o grande desafio na tua vida de falar em público, trazer uma mensagem para alguém, contar alguma experiência que você vai mudar a vida das pessoas, se você teve uma história negativa com isso, isto veio morar em alguma dessas gavetas. E o fato de morar em alguma dessas gavetas, elas ficam armazenadas nos 95% do seu tempo que você passa rodando de forma automática. E todas as vezes que você é exposto a uma situação, como por exemplo, falar em público, esta área do seu cérebro, ela vem lembrar a sua consciência de que você não é capaz de falar em público. E aí o seu inconsciente, ele faz o que com você? O seu inconsciente manifesta em você reações físicas. Você começa a ter batedeira, você começa a ter mão suando, você começa a passar mal, começa a te dar dor de barriga e assim por diante. Então, tudo isso que é construído dentro do seu cérebro, da sua mente, ela foi construída do 0 aos 7 anos principalmente. E hoje você vive dentro de um piloto automático por não saber renovar isto aqui, por não querer renovar isto aqui, você vive esta vida medíocre que foi a vida que você aprendeu, que foi o melhor que o teu pai e a tua mãe te deu. Por quê? Porque esta mãe e este pai seguiram os modelos aprendidos na casa deles. Agora caia de costas com o que eu vou te falar. Este modelo que esse pai e essa mãe aprenderam na casa dele, isto vem de gerações lá atrás, da ancestralidade, a ponto da genética, uma área que estuda a epigenética, dizer que coisas que você tem guardadas nestas gavetas podem ser vistas, você pode ter nascido com elas, ou seja, você pode ter herdado estas crenças que estão aqui. Então se fala muito em maldição hereditária na Bíblia, eu nem vou entrar nessa esfera aqui com vocês e nem querer questionar se vocês acreditam ou não. Mas mesmo que você tenha herdado isso a ponto de ter trazido no seu sistema cerebral essas heranças, essas maldições, como você quiser chamar, que nós da ciência chamamos isso de modelo mental, de mindset, mesmo que você tenha herdado isso e trazido aqui está escrito em Romanos, por apóstolo Paulo, renove a tua mente, que você não está à mercê de nada do que você trouxe da sua ancestralidade. Ok, pessoal? Uma aula hoje extremamente técnica para você, mas dialogando totalmente com a teologia, para mostrar para você que essas duas disciplinas, elas não precisam se submeter, elas apenas precisam se complementar. Muita ciência revela Deus, pouca ciência, pouco Deus. Quando você tem pouca ciência, você afasta Deus. Quando você tem muita ciência, você aproxima Deus. Tudo isso que eu expliquei para você aqui, eu trato disso com uma forma daí bastante efetiva, com mais de 20 horas de treinamento, num curso que nós ministramos chamado Mind Power, a metamorfose da mente, onde eu faço um diálogo bastante profundo com tudo o que acontece no seu sistema cerebral e como você tem que virar esse jogo, tudo que você tem que fazer para você renovar essa mente. Então, apóstolo Paulo, ele dá essa instrução. Ele fala assim, ó, na carta, ele manda uma carta para os caras lá, dizer assim para os caras, se vocês quiserem realmente viver o que agradável, a boa, agradável e perfeita vontade que Deus tem para você, você vai ter que mudar esses 95% do que está dentro da sua mente, se você quiser viver isso. Então, o que eu quero falar para você aqui é que tudo que se trata da área da espiritualidade é racional. A neurociência fala que nós reconhecemos a Deus de uma forma racional, por isso que somos os únicos animais
a reconhecerem a Deus. Senão o cachorro reconhecia, o gato reconhecia. Esses animais têm somente esse sistema cerebral e este sistema. Você tem o terceiro, para você entender o seguinte. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Esse terceiro sistema cerebral, ele foi te dado para falar o seguinte para você. Crie vergonha na tua cara, para de botar a culpa nas pessoas e vai viver a vida que você tem que viver. E dói renovar a mente, mas a responsabilidade é sua de estar vivendo o que você está vivendo. Porque basta com que você renove a tua mente, renove a forma como você foi criado, que você tenha a vida que você quiser ter. Muitas pessoas vêm fazer treinamento comigo porque as pessoas querem ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não tem nada a ver com a quantidade de horas que você trabalha, ok? São coisas diferentes. Quem ganha dinheiro, quem tem estratégia de negócio, quem tem mente renovada. Repara uma coisa, quero que você faça uma analogia agora, e o que eu vou te falar aqui não é para te ofender, mas nós, enquanto pesquisadores, analisamos fato. A quantidade de cristãos que são afundados em dívida. São afundados em dívida. A quantidade. Isso por quê? Porque cresce num sistema acreditando que dinheiro é demoníaco, que dinheiro é isso, que dinheiro é aquilo. Acreditando naquele versículo que diz assim, que o rico não passa lá, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Então, cria-se modelos mentais, cria-se histórias dentro dessas gavetas, que quando chega a grande oportunidade para ele dar aquela virada na tua vida, ele não consegue virar. Por quê? Porque ele não renova a mente dele. Então, galera, renovação de mente é uma instrução que foi deixada pelo apóstolo Paulo. Aliás, ele escreve em Coríntios o seguinte, que nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Existem o homem natural e existe o homem espiritual. O que é o homem natural? O homem natural é o homem que não tem o Espírito Santo. Vamos dizer assim para ficar mais fácil para vocês entenderem. E quando se trata de ter a mente de Cristo, ele está falando desse modelo mental de Cristo. Que modelo mental é esse? Esse modelo mental espiritual, aonde Cristo fala que se você tiver fé e der ordem para uma montanha sair desse lugar e ir para esse lugar, essa montanha fará isso. Por quê? Porque a sua mente é capaz de fazer com que isso aconteça. Vocês percebem isso, gente? Vocês têm noção disso, que isso é uma lei? É uma lei. É uma lei. Eu queria ter, assim, a possibilidade, sabe, de dar um curso para vocês sobre tudo isso que eu falo aqui, mas o nosso tempo é muito curto. Então, eu tenho recebido algumas pessoas me perguntando mais sobre esses assuntos. É isto que a minha empresa faz. A minha empresa trabalha com isso. Eu faço isso com você. Eu te tiro do ponto A, te coloco no ponto C, mas mostro para você que você vai ter que passar pelo ponto B. Então, a minha empresa faz isso. Esse é o meu trabalho. Mostrar para você como é que você faz tudo isso. Por isso que eu faço de manhã essas lives, dialogando desta forma entre a neuroteologia e a ciência, para mostrar que uma não precisa matar a outra para sobreviver, muito pelo contrário, você extrai da teologia todas as pistas para você poder viver a ciência. Fale a verdade se isso aqui não é maravilhoso, se essa informação não muda a sua vida. Talvez você tenha ficado chocado com esse tipo de informação. Mas hoje, ou você é esta pessoa, ou você é essa pessoa. E casamento é isso aí. Hoje você consegue, com essa aula aqui, entender por que o teu marido é tão passivo assim. Por que o seu marido não é proativo. Se lá na tua sogra, quem dá ordem é ela, esse cara aqui tá bastante enrolado com você. Então, esses dois aqui, a tendência desses dois conquistarem pouco na vida é de 100%, infelizmente.
A tendência desses dois aqui, haver aqui uma separação, é muito grande. Esses caras aqui precisam entender que eles podem ganhar o mundo se eles entenderem esse conceito de renovação de mente. Agora, esses dois aqui, eles precisam ser treinados. Esses caras precisam é preciso despertar dentro deles, que existe dentro deles algo tão gigante que eles podem ganhar o mundo se eles quiserem. Mas eles passaram a vida inteira, esses dois principalmente, sendo tratados como príncipe e princesa. Qualquer dia eu dou uma aula inteirinha só sobre isso aqui, tá? Isso aqui vai mais de 1 hora de fala. Mas passaram a sua vida inteirinha sendo chamados de príncipes e princesas. E quando estão frente a uma situação, não consegue muitas vezes administrar isso. Recebeu um não da namorada, entra em depressão. Recebeu um não do namorado, ela entra em depressão. Esses fracassos que fazem parte da nossa vida, ter eventos negativos. Essa pessoa não, essa pessoa é demitida na semana, no dia seguinte ela já arrumou outro emprego e ela vai para frente. Esse aqui é demitido, ele entra em depressão ou ele não retorna ao mercado de trabalho nunca mais. Por isso que eu falo bastante, pai e mãe, veja o que vocês estão fazendo com os seus filhos. Veja muito bem, essa aqui é a tal da sogra que destrói o casamento. Esta sogra aqui destrói o casamento desse cara aqui, ó. Esta é a mãe que destrói esse casamento, tá? Essa fulana destrói esse casamento, porque na casa dela ela que mandava. Então, quando esse sujeito aqui casa, na cabeça dessa mãe, ela não entende que esse menino saiu da casa para formar uma família. Ela quer trazer a nora para dentro da casa dela. E quando ela faz isso, se a nora for esta pessoa aqui, sai morte. E esta aqui larga desse. Esta moça aqui, ó, esta aqui não tem paciência para casar com um cara como esse. Quando essa moça casa com um cara como esse, preste atenção no que eu vou te dizer. Esta mulher aqui, ó, esta filha, quando ela casa com um filho assim, essa moça passa o resto da vida dela tratando desse cara. É ela que sustenta esse rapaz. Aí os valores estão invertidos, né? Dentro da nossa sociedade machista, por exemplo. Esta moça sustenta esse cara para o resto da vida. Então, se esse sujeito aqui, ó, não mudar o modelo mental, esse casamento estará fadado ao fracasso. Isso aqui é fácil de descobrir no namoro. Esta menina, quando vai casar, ela compra os móveis e ela paga com o dinheiro dela. Este cara aqui, quando vai casar, quem paga os móveis e as contas dele é a mãe. E a mãe não percebe que está criando uma pessoa que não vai conseguir sobreviver ou ir muito para frente quando ela morrer. Porque ela vai morrer e vai secar, né? O dinheiro lá, a fonte do dinheiro vai secar. E esse cara aqui é esses caras que você encontra por aí, que tem 50, 55, 60 anos, que você fala, não é possível que o cara se transformou nisso. É sim, é porque ele vem dentro deste modelo mental aqui. A mesma coisa acontece com essa moça aqui. Tudo bem, gente? Gostaram da aula? Fala pra mim. Gostaram? Digam pra mim. Senhor da glória, né, Nicole? Então já presta atenção, Nicole. Se você namora, você já começa a prestar atenção quem é que paga a conta. Viu? Porque o fato de pagar a conta, você já sabe como é que esse cara vai ser. Esse filho aqui, ó, esse cara aqui, ele começa a trabalhar, ele já tá pensando em guardar dinheiro para comprar apartamento. Esse cara aqui. Ele compra o apartamento com o dinheiro dele, compra o carro, ele compra lá o Fusquinha caindo nos pedaços, mas ele compra com o dinheiro dele. Esse cara aqui vai ser top na vida dele. Esse cara vai conquistar o mundo. Esse aqui, coitado, esse aqui ele vive das migalhas que as pessoas dão pra ele. E aí eu vou falar um negócio pra você. Esse cara aqui, ó, esse carinha aqui, ele se coloca na condição de vítima. Nesse casamento aqui, ó, esse cara se coloca na condição de vítima. E essa moça aqui, ó, ela é muito mal vista. Ela é extremamente mal vista, como uma pessoa ruim, a pessoa que faz isso pro cara. Essa moça aqui, ó. Porque na verdade é ela que puxa a corda. Então ela exige do cara. Entendeu? Tudo bem, gente, até aqui? Então eu preciso encerrar, porque falta só uns minutinhos pra gente acabar a nossa live hoje. Eu acho que isso você pode, essa live aqui é uma aula que você pode sim encaminhar essa aula para as pessoas que você conhece. Mas assim, manda isso para essa moça que tá com o casamento dela bambo,
Manda isso para esse cara que tá com o casamento dele bambo. Manda para essas pessoas todas aqui dessa história, para eles entenderem que eles podem virar o jogo. Eles podem virar o jogo aqui. Basta com que ele simplesmente renove a sua mente, que foi uma instrução nos dada há mais de 2000 anos pelo apóstolo Paulo. E ó, essa moça aqui aceita qualquer migalha que é dado para ela. Qualquer migalha. Por isso que dentro dessa casa, geralmente esse cara atrai, tem amante, faz o que faz. Essa moça é extremamente passiva, ela aguenta tudo isso, tá? Geralmente essa moça às vezes presenciou o pai bater na mãe. Então é isso que dá uma aula muita coisa. Com uma folha aqui dá uma baita de uma aula, tá? Então, e esse cara aqui também, geralmente ele faz um papelzão meio de trouxa dentro dessa casa aqui. Isso tudo aqui, ó, dá pra mudar. Como? Renovando a nossa mente. Então tá aqui, a instrução do apóstolo Paulo dizendo pra você renovar sua mente, que inclusive lá em 1 Coríntios está falando que você tem a mente de Cristo. E aí eu quero encerrar essa live para você que faz as suas anotações. Qual era o padrão mental de Cristo? Qual era o padrão mental de Cristo? Porque Cristo, quando ele precisava ser bravo, ele era bravo também, né? Tanto que ele fala, raça de víboras, hipócritas. Então, quando ele precisava chutar o pau da barraca, ele chutava também. Tá bom? A Tamar falando, agora identificar que tipo de mãe e esposa eu estou sendo. Pelo modelo que eu fui criada. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, gente, hoje, segunda-feira, começamos uma semana inteirinha para você fazer dela exatamente aquilo que você quiser. Lembrando que 95% das suas escolhas, 95% delas estão aí dentro do seu modelo mental, na forma que você foi criado. E aí tem a instrução de apóstolo Paulo dizendo para você, você pode mudar o mundo, desde que você mude a sua mente. Você pode viver todas as maravilhas que o mundo está aí para te oferecer. Basta com que você renove a sua mente, ok? Pessoal, eu não quero deixar de falar nesta live aqui que você é incrível, que você é perfeito e que você realmente foi feito para dar certo. Você foi feito para dar certo. Tanto é que a sua mente veio aí praticamente zeradinha e que você pode renovar quantas vezes você quiser e for necessária para você dar certo. Não aceite mais migalhas das pessoas. Não aceite migalha das pessoas. Basta com que você renove a sua mente, porque você é incrível, você é perfeito e você nasceu para dar certo, porque tudo que Deus faz é perfeito, tão perfeito a ponto de que você pode mudar a sua mente e com isso mudar a sua história e os seus resultados, tá bom? Que Deus te abençoe. A minha oração para esta manhã é que realmente você mude a sua mente, renove a sua mente e você possa viver não só das migalhas, mas que você se sente à mesa, porque é isso que você merece. Alguém me falou alguma coisa aqui? Érica, obra de Deus nesse século. Amém, glória a Deus. Bora, meninas, hoje começo a correr, caminhada já foi. Ótimo, Thelma, eu também. Vou tomar meu café agora e eu já vou fazer a minha caminhada, porque eu também preciso renovar a minha mente. Beijo pra vocês, amo vocês de paixão e vamos pra cima, galera, vamos pra cima que tem muita coisa pra gente conquistar aqui. Já tá chegando o Braga Boys, começa a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui É bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Beijo pra vocês. Para mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim, 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 todo mundo. Põe Uma a mão vai na cabeça. Uma mão vai na cabeça. Tchau, O gente. movimento é sexy. Beijo. O movimento é sexy. Excelente semana pra todo Bota a mão mundo. nessa cintura. Tchau, tchau. Bota a mão nessa cintura. O movimento é